bem-vindos aqui na minha casa, na residência do Consulado Alemão. É uma grande honra recebê-los aqui, retribuir um pouco a hospitalidade que eu vivenci lá em Parelheiros. E, então, é uma grande honra de participar com todos vocês aqui neste evento tão significativo, organizado pelo IBEAC, chamado O Futuro Coletivo. Estou muito feliz de poder ser a anfitriã, porque IBEAC é um parceiro de verdade muito importante, muito estimada e de longa data do consulado. Um exemplo recente da nossa parceria foi a ajuda para as vítimas das enchentes no litoral norte que aconteceu no ano passado. Nós distribuímos utensílios e aparelhos de cozinha para as pessoas afetadas e acho que foi uma colaboração muito linda e acho que mudou um pouco para melhor a vida dessas pessoas. O cônsul-geral da Alemanha teve o privilégio de colaborar nessa ação com o IBEAC, sempre um parceiro muito confiável, e juntos reafirmamos o nosso compromisso com as causas humanitárias e sociais. IBEAC já foi premiado como uma das melhores ONGs do Brasil. Eu sei que há muitas décadas, 4 décadas, vocês têm desempenhado um papel fundamental na promoção da justiça social, da inclusão e da participação das pessoas. E eu acho que a atuação de IBEAC se encaixa muito bem no trabalho também do consulado, porque promover os direitos humanos, proteger e fortalecer os direitos das mulheres e outros grupos vulneráveis, isso também é uma área bastante importante para a política exterior da Alemanha. Cada ano, o consulado tem a oportunidade de escolher um projeto que precisa e merece o nosso apoio. Foi assim que o consulado, já há muitos anos atrás, entrou pela primeira vez em contato com o IBEAC. E ao longo dos anos, nós temos construído uma parceria muito estreita, e acho que é uma parceria que hoje vai muito além do apoio a um ou 2 projetos concretos. Nós construímos uma amizade, uma confiança. E é isso porque estamos convencidos da importância do trabalho social que vocês fazem em Parelheiros. Apesar de São Paulo ser uma das maiores cidades do Brasil, um centro econômico e cultural, a desigualdade social ainda é evidente em seu território. Aqui estamos no centro e nós encontramos infraestrutura moderna, acesso à saúde e educação de primeira qualidade, mas nas periferias ainda é desafiador a vida de muitas pessoas. É por isso que iniciativas e organizações como o IBEAC são tão essenciais. Com grande dedicação, toda a equipe do IBEAC tem criado em Parelheiros novas oportunidades, fortalecendo laços de solidariedade e melhorando a vida de tantas pessoas, principalmente mulheres, crianças e jovens. O impacto do seu trabalho é impressionante. Eu vi hoje a sua página e tantas pessoas, 130 mil, e com certeza hoje são ainda mais pessoas acompanhadas, pessoas que participam das suas atividades. Eu não vou mencionar todas as atividades que vocês fazem, isso deixo para a tela, mas para mim entre todas essas atividades, o que se destaca e que conheci na minha visita foram as mães mobilizadoras, um trabalho muito importante, e também esses cuidados prioritários às gestantes, às bebês, às pequenas crianças. E
Outro, não menciono esse por fim, porque é menos importante, pelo contrário, um dos projetos ainda mais importantes é o fomento à literatura. O acesso à literatura, deixo isso propositalmente para o fim do meu segundo discurso, porque vocês sabem o que eu vou dizer. Nós estamos num momento muito especial nessa semana. Esse trabalho, o fomento à literatura, foi ainda mais reconhecida essa semana pelo Prêmio de Jabuti. É uma merecidíssima conquista. E nós vamos brindar um pouco mais tarde. Nós compramos um livro de espumante. Tem uma foto depois com toda a equipe. Esse prêmio é mais que merecido. Eu estou, do fundo do meu coração, estou muito feliz, porque eu sei como esse trabalho faz um impacto transformador em tantas vidas, né? Abre novos horizontes e perspectivas para pessoas que não têm tão facilmente acesso à literatura, à palavra escrita. E então, eu acredito em que vocês também acreditam que a leitura é uma contribuição muito importante para uma sociedade mais justa, mais democratizada, porque seu conhecimento, autoconfiança e participação de verdade pode melhorar as perspectivas nas vidas. Eu acho que eventos como hoje, aqui o Futuro Coletivo, nos lembra também uma coisa, que a construção de um futuro mais justo e sustentável só será possível pela união de esforços. Esforços em todos os setores, seja empresarial, filantrópico, social, educacional e cultural. Tudo tem que andar juntos. E a Alemanha se orgulha muito de apoiar iniciativas que promovem esses valores. E nós estamos comprometidas, continuamos a ser comprometidas a trabalhar com parceiros tão importantes como vocês, parceiros que fazem um trabalho tão importante, um trabalho que de verdade faz uma diferença nas vidas das pessoas. Então, parabéns pelo prêmio, parabéns pelo seu trabalho e vamos continuar nesse caminho juntos. Muito obrigada. Obrigada, Martina, por essas palavras tão especiais e por nos acolher aqui nessa sala. Aconteceram muitos encontros cheios de afetos, cheios de literatura. A primeira vez que nós estivemos aqui nessa sala foi com quase 40 adolescentes sentados, eu acho que o tapete é o mesmo, sentados aqui, conversando sobre literatura com o escritor Luiz Rufato, tão reconhecido também na Alemanha. Eu nem me apresentei, eu sou Bel Santos Maier, sou uma das coordenadoras do IBEAC, e é uma honra ser acolhida aqui. A gente às vezes chama assim, vamos lá naquela nossa outra casa no Jardim Europa. Então é muito bacana, né, a gente poder construir essa relação com os parceiros que vai além das relações econômicas, né? Ser parceiro é se envolver com o propósito que uma instituição tem. E a gente sempre teve isso aqui, nesse espaço. Então, quando a gente pensa de vir aqui nessa casa, nós também temos as nossas casas, né? Tem a casinha das histórias, tem a Caminhos da Leitura, tem a casa do meio do caminho. A gente tem as nossas casas lá nos nossos territórios, que às vezes exige das pessoas até 2 horas, 2 horas e meia para chegar.
E quando a gente quis vir para cá, a gente nem sabia que ia ganhar o Jabuti, mas era para conseguir também encontrar outros parceiros que possam conhecer o que o IBEAC tem feito nesses anos, né? São 43 anos de história, 43 anos construindo o futuro, olhando para trás para seguir em frente, que é o nome de uma das nossas publicações. Porque não tem futuro se a gente desconsidera tudo aquilo que já foi construído. Então, olhar aqui para essa sala e ver pessoas com idades tão diferentes é o jeito que o IBEAC trabalha. Não é possível falar de ancestrais sem olhar para as crianças. Não é possível falar de vida sem considerar todas as formas de vida. Não é possível a gente falar de literatura sem considerar as oralidades e a escrita. Então, agradecemos demais a cada uma de vocês que aceitou esse convite para estar aqui hoje, para conversar sobre o futuro. Ontem a gente conversava com um amigo que foi convidado também para estar aqui, e ele falou assim: qual é o tema do encontro amanhã? Eu falei, futuro. Ah, só isso? Todo mundo está querendo pensar em futuro. Um outro dia a gente levou um susto no encontro que tinham médicos, e um deles era um encontro sobre envelhecimento, e um deles falou assim: a pessoa que vai fazer 200 anos está aqui entre nós. Como é que a gente vai chegar lá? Então, futuro, todos nós vamos ter. Agora, como é que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai chegar nesse futuro? Essa é uma das perguntas que o IBEAC tem tentado responder. Pensar, não dá para ter futuro só para alguns. O futuro não dá para ser só a partir do centro. Então a gente fez a nossa escolha de trabalhar nas bordas, nas periferias. Não dá para ter futuro olhando só para a vida da instituição. E a gente escolheu um jeito de construir esse futuro. Um dos jeitos foi esse de ter a palavra, ter o direito humano de falar, de sonhar, de colocar a sua palavra no mundo como uma vértebra que sustenta o conjunto das nossas ações. Então a literatura, ela atravessa tudo aquilo que a gente faz. A literatura escrita, mas também a nossa escrevivência. O direito de escrever vidas que ainda são pouco conhecidas. Por isso a gente tem um livro que chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver. Porque Parelheiros já foi considerado o pior lugar para se viver na cidade de São Paulo. E a gente acredita que se a gente olhar um lugar, um território, como esse direito de ter uma palavra, de ter histórias, de conhecer a sua família literária, dá para aquele lugar ser um melhor lugar para se nascer e para se viver, como a gente aprendeu com um dos nossos parceiros que está aqui e que vai conversar hoje também com a gente. Então o IBEAC, nesses 43 anos, tem atuado em território nacional, mas há 16 a gente escolheu se concentrar num único lugar, nesse lugar, Parelheiros, que foi considerado o pior lugar. A pergunta que nós nos colocamos foi: e se a gente levar todas as pessoas que a gente conhece? E se a gente levar para um território todas as tecnologias que a gente já desenvolveu e tecnologias que estão no futuro, que a gente ainda não conhece? O que pode acontecer com esse território? E aí a nossa estratégia foi, sempre que alguém se aproximava da gente, a gente falava, vamos ali. Ali demorava 2h30, mas a gente ia. Essas pessoas acreditaram na gente, e quem foi, ficou ou carregou mais pessoas. E aí o IBEAC foi construindo as suas linhas de atuação. Essa linha da literatura, que é essa literatura para o conhecimento, autoconhecimento e transformação. A linha dos cuidados com excelência na primeira infância, que envolvem as mães e as crianças pequenas. A linha da comunicação, da educomunicação, porque a gente também quer falar sobre a gente. A gente não quer só ser falado pelo olhar dos outros. Então, tem aqui os meninos registrando, são os vozes daqui de Parelheiros.
Tem a linha do empreendedorismo com propósito, essa possibilidade de construir uma justiça econômica a partir dos lugares e daquilo que as pessoas sabem fazer ou querem saber fazer. E a linha que a gente tem chamado aí dessa linha do plantar futuro, essa linha ambiental, que envolve todas as questões da natureza. Nós vamos plantar brevemente, no início do ano, e todo mundo que passou por aqui está convocado, a plantar 10.639 árvores em Parelheiros. 10.639 é o número da lei contra o racismo. E a gente acredita que contra o racismo a gente tem que plantar ações concretas. E uma das nossas ações vai ser enfrentar o racismo ambiental, que derruba árvores e empurra as pessoas para áreas cada vez mais áridas. Então nós todos aqui vamos plantar 10.639 árvores em Parelheiros no ano que vem, no lugar em que vai florescer a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. E por fim, antes de chamar aqui quem carrega o piano, toca o piano, com a equipe gigantesca do IDEAC, antes de chamar para vocês, quem não nos conhece, saber quem é, queria falar brevemente, né, sobre essa emoção para nós, né, de ganhar um prêmio literário, não por um livro, mas por uma vida escrita pelo livro e pela leitura. Parelheiros, em 2008, não tinha nenhuma biblioteca. Hoje tem 5 bibliotecas comunitárias e uma biblioteca pública. Eu e o José Castilho, que é um conselheiro do IDEAC, que dá nome à lei, né, a lei do livro e da leitura, a Lei Castilho, que está aqui conosco. Levanta a mãozinha, Castilho. Castilho está há décadas, né, nessa defesa do livro e da leitura, e no mesmo dia que nós recebemos o Jabuti, nós estávamos comentando os dados, né, o retrato da leitura no Brasil. De 2015 para cá, o nosso país conseguiu deixar fechar 1.500 bibliotecas, porque a gente deixa essas coisas acontecerem. A gente deixou que quase 11 milhões, né, considerando de 2015 para cá, que 11 milhões de pessoas deixassem de ser leitoras. A gente permitiu que mais da metade de crianças de 5 a 11 anos gastem 60% do tempo no celular. A gente permitiu que 39% dos brasileiros dissessem: eu não conheço biblioteca e nem quero conhecer. E aí, por outro lado, a gente tem lá em Parelheiros, que não tinha nenhuma biblioteca, hoje tem pelo menos 6 e 5 são comunitárias. Num lugar que as pessoas achavam que não gostavam de ler, a gente tem aqui, vocês vão ouvir hoje, pessoas dizendo que a literatura fez pelas vidas delas. A gente que achava, né, que livro não era pra gente, já publicou pelo menos 2 livros. Então esse prêmio é um prêmio que é para o IDEAC, que é para Parelheiros, que é para cada pessoa que teima em dizer que o nosso destino não está dado. O nosso destino vai ser construído por nós. Então, muito obrigada por vocês acreditarem nisso e estarem aqui também. Para ficar de pé, a enorme equipe do IDEAC que faz tudo isso acontecer. Vamos lá, gente. Aqui tem coordenação, tem a gente. Então aí agora a gente vai ter brinde no final, né? Imagina. Nossa, gente. Se preferir, você vai ser agora. Já agora, não, no final. Porque na nossa programação, né, a gente vai ter também um momento, porque essa hashtag, né, o futuro é coletivo,
é algo novo, né? A gente sempre trabalhou com essa organização que pensa futuro, com o pé no passado, que está pensando como é que a gente vai plantando mudanças, mas a gente acabou, né, trazendo, né, com uma equipe que nos ajudou a chegar a esse conceito, né, do futuro é coletivo. Então, quando a gente terminar aqui as nossas conversas, vai ter um vídeo que foi produzido, um vídeo pequenininho, falando sobre isso. E aí, lá no final do vídeo, a gente pode fazer esse brinde ao Jabuti, a todo o coletivo que está com a gente. E aí, agora, eu vou chamar, nós temos duas pessoas bem entendedoras de futuro. Elas vivem por aí falando de futuro, ganham um prêmio por falar de futuro e por pensar o futuro. Eu vou chamar a primeira delas, a segunda está chegando, chegou, mas não chegou direito. A primeira delas é a Grazi Mendes, que é uma executiva no mercado de tecnologia, é educadora, professora, é pesquisadora reconhecida como uma das 100 personalidades futuristas afrodescendentes mais influentes do mundo. E é amiga nossa. Pode escolher. Aí depois a gente apresentar a Mafu quando ela se liberar. E a gente pediu, quando a Grazi ganhou esse prêmio, nós ficamos num orgulho só. E a gente falou, nossa, e a gente conhece ela. Falou, Grazi... Fiquei assim ontem também. Você ficou assim? Olha... Ele falou, Grazi, você topa trazer aqui uma prosa? Aqui tem mais gente de Minas também, tem. Viu, Grazi? Você já encontrou, né, uns mineiros por aqui? E a Grazi topou, veio cedinho de Minas pra cá. Vim do Rio. Estava no Rio hoje? Estava no Rio, com um evento muito lindo, ao lado também de pessoas indígenas. A gente estava com Conceição Evaristo, várias pessoas, nossas pioneiras aí que abriram caminho, celebrando ali o Pacto da Humanidade, como parte de um dos eventos do G20, assim, poder ver um pouco da materialização desse mundo bonito que fica aqui dentro da gente e que a gente, vez ou outra, a gente encontra e vê que é possível. Então, fui lá, mas falei, vou correndo, dar um pulinho ali em São Paulo, porque poder estar aqui, para mim, aquece muito o coração. Como mineira, e aí tem outros conterrâneos aqui, a gente tem um mineiro que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. É por isso que eu aceito esses convites assim. A gente se junta. Chegou a outra pessoa e a gente vai ser um trio aqui. Olha isso. Já. Então, olha, tem aqui também uma CEO de recursos humanos, gestão de gente, mestra em psicologia, referência nos debates sobre direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão e presidenta do IDEAC e nossa amiga. Chegou. Cheguei, gente. Belém. Então, olha, vai ser uma prosa curtinha, né? A gente combinou aqui de ter 10, no máximo 15 minutos, 10, né? Que a gente já começou aqui com um pouquinho de atraso. E pedir para vocês falarem, né? A Grazi vai começar. Primeiro falar o que significa ser uma das 100 pessoas afrofuturistas do mundo. O que é isso, Grazi? Tô tentando descobrir isso também, porque eu não sabia até receber o convite para receber o prêmio, assim. E aí, Bel, te ouvindo, eu acho que eu me conectei muito, porque toda vez que eu recebo um reconhecimento, um prêmio, ou saio em algum lugar, eu sempre faço um exercício de voltar e fazer, sabe aquele cheque de coerência? Eu acabei fazendo esse exercício até a partir de um jornalista internacional que queria conversar sobre isso e começou a me perguntar: quando é que você começou os estudos de futuros, essa conexão? E eu fiquei, será que foi quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, talvez?
aí foi no mestrado em design de futuros, né, pensando a perspectiva das margens. Então, como você pega as mulheres negras, base da pirâmide social, e a inclusão delas na tecnologia. O futuro não é só sobre tecnologia, mas também é sobre, porque está acelerando muito, e é onde a gente tem muitas possibilidades de emprego, de trabalho. E aí foi lá, mas eu falei, não, tem alguma coisa que ainda é um pouquinho antes. Eu pensei, fui lá na década de 90, eu vi que pelo colágeno tem umas pessoas aqui que não vão lembrar dessa época, são muito jovens. Mas lá no início da década de 90, eu tinha escutado que os computadores iam mudar o mundo. Só que a conta não fechou, não tinha como comprar um computador. Falei, já sei, vou aprender a consertar computador para ficar perto. Todo mundo que tiver um computador vai precisar de alguém para consertar, então vou saber consertar. Vou estar ali pertinho. Ali com 13 anos de idade eu fui fazer um curso no Senac para isso. Eu falei, não, mas ainda foi um pouquinho antes. Aí eu cheguei numa cena, que é inclusive a cena que abre o livro, que eu tenho a honra e o orgulho de ter a Bel, né, no prefácio, na capa, olha isso. Até aprumei aqui, porque está do lado, né? E essa cena é uma cena, eu bem novinha, uma Grazi, imagina uma Grazi pequenininha, aí você vai imaginar um black, meio ferrugem, assim, que se acendia com o sol quando batia, dá aquela iluminação, com as perninhas cruzadas, assim, no alto, lendo debaixo da mesa um dos poucos livros que eu tinha na minha casa. A minha casa tinha pouquíssimos cômodos e pouquíssimos livros, assim, a gente tinha 4 livros disponíveis, e toda vez que, às vezes, quando eu não sabia quando ou se a gente faria a próxima refeição, era lá naquele abrigo, debaixo da mesa, com aquele livro que eu entrava no Fantástico Mundo de Grazi. Essa é uma outra referência também que dá para olhar o Fantástico Mundo de Bob, para quem é da mesma época. Era lá debaixo dessa mesa, com os livros, com as letras e com tudo aquele universo que eu criava altas histórias. Eu imaginava que eu e meus colegas a gente entraria em missões ambiciosas, assim, faríamos coisas. Não era esse lugar de preocupar com o pão, não era esse lugar. Debaixo daquela mesa eu podia tudo. E eu queria muitas coisas, e eu criava muitas histórias que eu queria vivenciar. E por que eu cheguei nessa cena? Porque sempre que a minha mãe, Dona Fatinha, ou minha irmã, a Tati, que foi quem me alfabetizou, porque eu venho de uma realidade muito próxima das realidades que a gente tem no nosso Brasil, em que a irmã mais velha, 7 anos, cuidava de mim com 4, do meu irmão com 2, enquanto a minha mãe saía para cuidar dos filhos de outras pessoas. Ficava fora de casa o dia inteiro, meu pai também, e foi nesse contexto de aprender a ler com a minha irmã que a gente ia criando as nossas histórias enquanto estávamos ali, um tentando cuidar do outro, né, dentro dessa lógica, e criando algumas redes de solidariedade com outras mulheres periféricas, que de vez em quando uma passava o olho, que era a expressão assim, né, de passava o olho para garantir que estava tudo ali certinho. Então, essa cena, ela me conectou com isso, porque depois eu falei, gente, vem daí essa minha conexão com o futuro, porque futuro para mim nunca foi sobre adivinhar o que está por vir, sobre a gente fazer discussões. No mercado corporativo a gente ama usar os inglês, tá, gente? Então a gente fala assim, agora é a hora dos trend reports, que é para a gente ficar vendo as próximas tendências, aí todo mundo fala o que vai acontecer, como se tivesse às vezes uma bolinha de cristal, mas uma narração de um tipo de futuro para determinadas pessoas, e a gente não sabe se isso acaba acontecendo porque está sendo narrado ou porque as coisas chegariam nesse lugar. Mas essa nunca foi minha conexão. Minha conexão com o futuro sempre foi sobre potencial de mudança para construir realidades melhores, realidades preferíveis. E aí, nessa reflexão sobre o prêmio que você me perguntou, eu estou contando essa história inteira porque é também uma elaboração. A partir desse reconhecimento foi essa viagem na minha própria história, porque o meu primeiro papel de liderança foi aos 9 anos.
como presidente de um clube de leitura na escola pública da periferia de Belo Horizonte, onde eu estudei. E eu fui ser presidente do clube de leitura porque eu cheguei lá e tinham poucos livros na biblioteca. E para mim, livro tinha que estar na cesta básica, já que me salvou da fome, das ausências, me deu potência, me fez imaginar outras realidades, e isso virou um impulso para a minha vida. Eu queria que mais pessoas, que os meus colegas tivessem acesso a essa tecnologia ancestral que potencializa futuros, assim. Só que uma menina muito tímida, estava contando ali para Maria, né? Ficava toda envergonhada, toda vermelha de falar em público, e a diretora falou: olha, você só vai poder participar da campanha de arrecadação de livros se você assumir essa presidência, você tem que ir nas salas e tudo. No calorão eu punha a gola rolê assim, porque eu começava a ficar manchada, as pessoas começavam a ficar se perguntando se eu estou passando mal, aquela coisa toda. Eu falei: não, eu vou lá porque isso é importante. E essa imaginação ali debaixo da mesa virou sonho, e sonho é destino. Você começou a falar ali que o nosso destino não está determinado, porque, como filha de empregada doméstica, existia dentro de um imaginário que eu seria a empregada doméstica da filha da patroa, quase que como uma profissão hereditária dentro desse contexto. E isso acontece com muita gente que não tem o direito de sonhar. Olha que isso me dói muito, assim, que pessoas que a elas não é dado o direito de sonhar. Você tem um horizonte encurtado com aquilo que você pode ser, com aquilo que você pode ter. E é na imaginação que depois no mestrado eu aprendi que tem um termo chamado imaginação radical, que é a capacidade de ver o mundo e as coisas não como elas são, mas como elas podem ser. E isso é uma ferramenta potente de construção de futuros, transformação de realidade. É nessa capacidade de nutrir essa imaginação radical que esse impulso também virou compromisso. E a partir daí, desde bem novinha, tudo o que eu faço, qualquer papel que eu ocupo, qualquer lugar que eu esteja, o meu compromisso é com esse futuro revolucionário que eu acredito, que ele é bonito, e que em nenhum lugar da minha imaginação alguém não tem o que comer, por exemplo. Isso não habita esse mundo bonito que a pequena Grazi nutria debaixo da mesa, e que hoje, aos 44 anos, eu ainda continuo com esse futuro que ele está aqui dentro, assim, ele está sendo gestado, mas ao mesmo tempo ele precisa ser construído, ele precisa ser desenhado, mas para isso ele tem que ser imaginado primeiro. Ele precisa ser imaginado nesse lugar. Eu achei muito bonito, né? O futuro é coletivo. Nessa imaginação coletiva, a gente precisa ser capaz de coletivamente imaginar e pactuar um futuro em que caibam mais futuros, em que dentro dessas possibilidades. Então, quando eu vou para Nova York, chiquérrimo, Dona Fatinha e seu Aderico estava contando para todo mundo da vizinhança que a filha dele estava indo para Nova York receber um prêmio, que ele não fazia ideia do que era, como é que funcionava. Ele falou: tomara que não me perguntem muito, você pode deixar escrito um pouco o que isso significa, mas que eles todos orgulhosos, assim, e nessa ideia, né, da gente, nós somos sonhos ousados de quem veio antes de nós, dos nossos ancestrais, que sonharam com a gente em lugares em que eles não puderam habitar, né, não puderam chegar, porque estavam trabalhando demais para a gente poder conseguir chegar lá. Então, poder estar lá, Times Square, tirando foto com os vestidos vermelhos, chiquérrimo, mas um vestido vermelho que também, que esse foi o assunto, saiu um tanto de jornal, ninguém queria me perguntar: o que você estudou para isso, como é que foi? Todo mundo queria falar do vestido vermelho da Times Square. Um vestido vermelho que é lindo, mas ele é lindo pela história também que ele carrega, que é um vestido feito com resíduos de cinto de segurança, automotivo mesmo, feito pela Badu Design, que é um projeto que trabalham mais de 1.500 mulheres em situação de vulnerabilidade, que é a partir, né, dessa costura, desse design, que estão conseguindo sair de contextos de violência doméstica e tudo mais. Então, poder estar lá na Times Square,
recebendo um prêmio global, que eu achei muito chique, que orgulha a Dona Fatinha e seu Aderico, mas poder estar lá, levando a Badu, levando a Ariane, que é essa mulher favelada, uma design fantástica, assim, que faz moda de luxo, que é lindo, poder estar lá é também esse lugar, esse cheque de coerência que eu falo, tá indo, assim, tá indo. Então, eu nunca tinha me apontado como alguém futurista, alguma coisa assim. Eu fui apontada pela minha própria comunidade, o que me deixa mais feliz, né, que são as pessoas negras em diáspora. Então, estávamos lá no Harvard Club, com pessoas da Nigéria, da Angola, até da Europa junto ali, mas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que se conectam nesse lugar de poder construir um futuro que é bonito. E ele é bonito porque ele é para mais pessoas, né? E ele está muito conectado com o sonho e com aquilo que a pequena Grazi debaixo daquela mesa queria para o mundo. Assim. Eu acho que nosso papel aqui, como Ancestrais do Futuro, que é o título do livro, né? A gente também se dá conta desse nosso lugar no tempo agora e a nossa responsabilidade de entregar para quem vem depois esse mundo mais bonito depois de nós. Eu vou fechar com um provérbio africano que me movimenta e que Dona Fatinha usava um jeito diferente de dizer, que ela falava: não faça lambança, minha filha, por onde você passar tem que ficar mais arrumado depois de você. Então eu sou aquela pessoa que vai no banheiro do aeroporto, do avião, e enxuga a pia que estava molhada. Fiz isso hoje cedo, essas coisas. E aí mais tarde eu vi que tem um provérbio africano que diz que tudo aquilo que você toca precisa ficar mais bonito depois que você passa. Isso é tão significativo. Depois que eu encontrar com alguém, essa pessoa precisa se sentir mais possível, ela precisa ampliar esse horizonte de sonho, ela precisa querer mais, fazer mais. Depois que a gente passar por esse encontro aqui, o mundo precisa ficar mais bonito, precisa fazer mais coisas. Então, acho que essa é a nossa responsabilidade no nosso tempo. A gente não está sendo bons e boas ancestrais, segundo os dados que você acabou de falar, não. Mas depois de nós, mais pessoas precisam ter acesso à leitura, precisam ter acesso aos livros. Eu acho que esse é o nosso compromisso, missão, e que passa por esses acordos coletivos e individualmente também pela nossa responsabilidade. Para mais pessoas, um futuro com coerência. Deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. É a nossa missão, responsabilidade, né? Obrigado. Não vamos fazer lambança nessa Não vamos terra. fazer lambança. Então, ouvi agora Mafu, são 10 minutinhos. Mafu, a gente vai ter essa primeira conversa. Depois nós convidamos várias pessoas, cada uma vai falar 5 minutinhos a partir do lugar que ocupa, como tem concebido o futuro. Então, 10 minutinhos aí para você nos brindar com suas palavras. Que delícia estar aqui com vocês. Gente, eu não tô de óculos escuros para ficar moderna não, tá, gente? Eu tô porque eu tô com uma irritação. Fui pro parque aquático ontem e eu tive uma pequena lesão na córnea. E aí, assim, a luz me faz muito mal. Então eu, qual o óculos mais escuro que eu tenho? Então eu tive que pegar o óculos escuro. Mas eu tô conseguindo ver vocês não estão conseguindo me ver meus olhos, mas eu tô vendo vocês. Mas e eu não chique. podia. Ficou chique. Combinou, né? Ornou. Então tá bom. Gente, e eu não podia não vir, né? Falei pra Bel, eu vou. Tá difícil, mas eu vou, porque esse lugar pra mim é um lugar sagrado. Por muitas razões. Eu acho que muito do que eu tenho aprendido está conectado muito com o que a Grazi escreveu e tem compartilhado com o mundo. E muito do que eu aprendi com essa mulher, eu fiz um post ontem falando sobre... Você terminou dizendo como eu descrevo a Bel. A Bel é essa pessoa que por onde ela passa, ela deixa uma legião de construtores de pontes. Pessoas que falam, não, agora não dá pra fazer mais lambança não, gente. Agora a gente tem uma responsabilidade. Essa mulher fez isso comigo desde que eu era muito jovem. Então muito do que eu sou, eu devo a Belzinha e a Vera.
que acompanharam muito da minha trajetória. E eu fico muito honrada de ter sido, quase desmaiei quando elas falaram que elas queriam que eu fosse presidente, quando eu acompanhei e fui fruto da história do IBEAC. Então, para mim, ser presidente do IBEAC hoje é uma grande honra. E a minha história, ela passa muito por essas histórias que foram construídas e que ajudam a gente a estar melhor preparado para construir o que é o futuro coletivo. Eu venho de uma família de ativistas e eu aprendi desde muito cedo que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de melhorar o mundo. E eu, conscientemente, sou uma ativista desde que eu tenho 10 anos de idade. Assim como a Grazi, eu também me tornei a terrorista do bem na escola. Em todas as escolas que eu passei, eu era a pessoa que criava os grêmios, que construía e organizava os alunos para reivindicar os direitos. Onde tinha confusão, eu estava lá metida. E eu aprendi muito por ter vivido uma experiência de estar num país em guerra. Os meus pais foram para Angola durante a Guerra Civil para construir escolas em Angola. E isso construiu e formou muito do que eu sou. E nessa minha construção, algumas coisas foram ficando muito fortes em mim. Primeiro, a minha missão. Então eu sei qual que é a minha missão desde que eu tenho 10 anos de idade, que é construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todas as pessoas. E para ele ser para todas as pessoas, ele vai precisar ser para cada uma delas. Essa é uma das coisas que eu aprendi com a Bel, que não dá para deixar ninguém para trás. E uma das coisas importantes, quando a gente fala sobre o futuro ser coletivo, é de que não se trata, e aí eu vou recuperar essa fala da Grazi, não se trata da gente prever o que é o futuro. Se trata da gente trazer melhores e mais recursos para que as pessoas lidem com aquilo que não é possível de ser previsto, né? O Adam Grant é um psicólogo americano, ele diz o seguinte, se conhecimento é poder, saber o que você não sabe é sabedoria. Tudo o que você aprendeu te trouxe até aqui. O que vai te levar para o futuro é a sua possibilidade de lidar com aquilo que você não sabe. E isso só é possível no coletivo. A gente precisa aprender a diferenciar o que é colaboração do que é cooperação. A gente coopera com as pessoas quando a gente ajuda a outra pessoa a fazer uma determinada tarefa ou uma determinada missão. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, beleza, a gente tem a missão cumprida. A colaboração, ela exige mais do que a transparência de saber o que é a minha responsabilidade e o que é a sua. Ela exige respeito mútuo. E ela exige interdependência entre as pessoas. O coletivo é você entender que, para o mundo ser melhor, eu vou ter que fazer a minha parte, você vai ter que fazer a sua, para que 1 mais 1 dê 3. Que é a matemática da vida. Essa é a beleza da construção do coletivo, do futuro. É isso, é saber que parte do que a gente precisa está em cada uma das pessoas. E isso foi me construindo como ser humano e como profissional. Eu comecei a minha atuação na área social, né? Eu comecei trabalhando com o tema da violência contra meninas, principalmente olhando para o tema, entendendo que infelizmente, a partir dos 12, 13, 14 anos, a gente tem meninas tendo vivido 2 relacionamentos abusivos. Você fala, mas elas são crianças. Pois é, mas a violência contra as meninas começa muito antes disso, né? Começa a partir dos 7 anos, quando as meninas começam a assumir uma narrativa de que elas são mais esforçadas e os meninos mais inteligentes. E com o esforço, você precisa do outro para ser reconhecido. E aí começa a nossa saga como mulheres de ser gostável, né? De ser a pessoa que a gente precisa da aprovação do outro para conseguir existir. E essa relação, ela vai se complexificando à medida que a gente vai crescendo e vai chegando nos níveis que a gente tem de violência ou de impossibilidades que a gente vai dando para as mulheres na nossa sociedade. E esse foi um dos temas que, para mim, começou a pensar o que a gente precisava para que a gente construísse futuros onde não tivesse baseado naquilo que eu não tenho, mas sim na abundância. Porque a gente está muito acostumado, e se eu perguntar aqui para a maior parte de vocês o que vocês não são, vocês vão fazer umas 3 páginas de tudo que vocês não têm, de tudo que vocês não são. Se eu perguntar no que vocês são muito boas ou muito bons, muito raramente as pessoas conseguem dizer quais são as suas qualidades, né? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Pensa
nas 5 pessoas que foram e que são mais importantes na vida de vocês. Agora me responde o seguinte, por que vocês não se colocaram entre as 5 pessoas mais importantes da vida de vocês? Eu já sei a resposta. E eu tenho certeza que alguém colocou o cachorro aqui. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu falei pessoas, eu fui muito clara. Mas olha que louco, assim, a nossa relação com a gente é uma relação tão distante, como se a gente pudesse amar e ser alguém sem que a gente estivesse nessa relação. Eu fiquei feliz, eu fiz essa pergunta para minha filha, de 7 anos. Ela se colocou em quarto, eu falei, filha, você tem que subir nesse ranking, filha. Mas ela pelo menos se colocou entre as 5 pessoas. Ela me colocou o pai, o irmão, e depois ela, e depois a prima. Eu falei, não, filha, você tem que ser a primeira. Não, você é mais importante, porque você que manda. Eu falei, não, filha, calma. Vamos lá, filha. Não, vamos trabalhar esse negócio. Mas, poxa, ela tá, assim, muito à frente de 95% das pessoas que nem se colocam entre as 5 pessoas. Mas eu acho que isso é uma conversa importante para a gente entender qual que é o nosso senso de responsabilidade. E aí, nessa minha trajetória de movimentos sociais, me incomodava demais a lógica de que as empresas só querem ganhar dinheiro, que o governo não serve para nada e que as organizações sociais são desorganizadas e elas têm que fazer voluntariado porque, afinal de contas, é isso que elas têm que fazer. E eu falava, gente, não faz nenhum sentido isso. Primeiro, você não pode abrir mão de nenhum setor para pensar o desenvolvimento de um país. Mas a interdependência não faz parte da construção. Então eu delego para o outro aquilo que eu acho que o outro tem que fazer. Ah, não, é papel do governo olhar para as políticas públicas. Sério? Quem é que constrói? Quem é que vota? Quem é que escolhe? Quem é que acompanha? Né? Quem é que demanda? Né? A gente acabou de viver uma pandemia. Sério que se o governo trabalhasse sozinho, a gente tinha conseguido vencer, entre aspas, em 9 meses e conseguir uma vacina para toda a população e não só para quem tinha dinheiro? Foi isso que aconteceu? Essa questão do coletivo é o que faz com que as sociedades elas consigam de fato crescer e se emancipar. E essa postura ela me incomodava muito. E aí eu falei, mas não faz sentido, porque a gente precisa dos 3 setores. E aí eu decidi fazer a minha migração para o mundo corporativo. Muito pautada na ideia de que a gente precisava humanizar os negócios. Os nossos negócios, eles precisam ter a dimensão do cuidado das pessoas como centro. Porque imagina, não faz sentido nenhum. Você contrata uma pessoa, treina essa pessoa, deixa ela assim, no melhor estado, suga o máximo que você pode dela e fala, não, agora eu não preciso mais de você. Ou ela adoece tanto que ela pede demissão. Qual que é a lógica? Você vai ter que começar tudo de novo. Para mim, essa lógica ela não era uma lógica que fazia sentido, mas eu era vista como utópica, ou como ativista, eu era demais, né? E eu, né, leonina, falei, ai, obrigada, gente, obrigada, eu sou demais mesmo. Não era isso, eu era ativista demais, eu falava demais, me posicionava demais, era colorida demais, eu não tinha presença executiva. E aí diziam que eu ia durar 1 ano no mundo corporativo porque eu era demais. E isso foi uma das coisas que me movimentou muito para pensar o que tem que ser diferente para a gente conseguir entender que a gente precisa de todas as pessoas em todos os lugares para fazer a transformação que a gente precisa. Se eu tivesse que dizer em uma palavra o que significa a modernidade, seria complexidade. Sério que qualquer resposta, por mais brilhante que ela seja, vai resolver qualquer problema do mundo? Não tem possibilidade da gente resolver, seja a fome, seja a desigualdade, seja os grandes problemas mais complexos. Para mim, eu tinha muita clareza sobre o que eu precisava fazer. Eu não tinha certeza sobre quais eram os caminhos, mas o que eu mais me orgulho hoje é de ser considerada uma das pessoas que mais olha e que mais tem feito conversas importantes sobre gestões humanizadas dentro do mundo corporativo. E por que eu acho que isso é tão relevante? Porque se a gente olha o que é o futuro, ele precisa das pessoas no centro. E tem algumas das coisas que eu tenho vivido muito recentemente têm me ajudado a reforçar uma ideia, né, que estava na minha cabeça, assim como a Grazi tem o Fantástico Mundo de Grazi, eu também tenho o Fantástico Mundo de Mafô, que é esse mundo onde
as pessoas, elas são o ativo mais importante de qualquer organização. Seja ela uma organização privada, uma organização pública ou uma organização social. E isso tem sido um grande desafio, olhar a gestão humanizada em todos os setores. Não é só no setor corporativo. A gente tem vivido um burnout social, que é esse processo de adoecimento de que assim vale qualquer coisa para a gente pensar a transformação e não vale. A gente precisa cuidar dessas pessoas. A gente exige do mundo social uma doação que no mundo corporativo a gente não olha do mesmo jeito. Então a gente precisa olhar sim para as organizações e é por isso que a gente está aqui junto. Porque as organizações, o IBEAC e todas as grandes organizações que têm feito grandes mudanças, isso tem um custo muito alto e a gente precisa cuidar das pessoas. Dentro do mundo corporativo isso também se expressa. E o mais interessante é que cada vez mais eu tenho sido chamada para ir falar no mundo público sobre isso. Então eu acabei de dar um curso para 40 lideranças da alta liderança dos ministérios sobre gestão humanizada. Isso é uma novidade. Eu vou na semana que vem falar sobre inovação no TCU. Gente, TCU é o lugar mais quadrado que eu conheço. Gente, são auditores. Eles só olham aquilo que está dentro da caixa. Eles estão falando sobre inovação. Alguma coisa está diferente. A gente está entendendo que sim, todos os setores precisam se reinventar. E isso só é possível quando a gente entende a interdependência entre os setores. E isso é o mais relevante para o nosso trabalho aqui. A gente tem que entender que a nossa corresponsabilidade vai além daquilo que a gente acha que a gente pode dar por uma questão financeira, mas qual é a provocação importante que a gente precisa fazer. Então acho que essa é a primeira coisa que tem me chamado muita atenção. E a segunda coisa interessante desse processo é que tem sido... eu conheci um professor que virou meu... Nossa, assim, para mim ele traduz muito do que eu gostaria de conhecer, inclusive é o tema do meu próximo artigo. Eu escrevo para o Meio Mensagem, eu venho trazendo algumas reflexões, que é o que o futuro reserva para as nossas organizações. Ele chama Subramanian Reagan, é um indiano maravilhoso que discute o quanto que a gente precisa aprender a aliar performance com progresso. Ele olha muito para as empresas e fala, as empresas foram construídas com uma lógica de performance, que é o seguinte: dinheiro, performance, metas financeiras é o que rege o lugar das empresas. Ele disse, só que se eu não aliar isso à família, comunidade e desenvolvimento e impacto social, não existe empresa que vai sobreviver no futuro por causa dessa lógica muito de performance, que é o que ele chama de progresso. Isso é a tradução da evolução cultural que a gente tem vivido, que é sair de um lugar onde a gente era simplesmente aquilo que a gente produzia, então um modelo fordista. A gente está vivendo um modelo hoje onde felicidade, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional passam a fazer parte das nossas escolhas profissionais, e a gente vai migrar para um lugar onde, para além de tudo isso, a gente quer estar em lugares que promovem transformações positivas. E o futuro coletivo, tudo isso que o IBEAC traz, é a condição para a gente continuar existindo como sociedade, como projeto de país e como transformação que a gente quer para as nossas e para as próximas gerações, né? Porque eu tô vendo ali o menininho. Zac. Tudo bem, Zac? Adorei seu óculos. Maravilhoso. Olha, pode pôr, porque aí, ó. Maravilhoso. Leonino, maravilhoso, é isso. Né? A gente se reconhece, amigo. Mas a gente fala aí, eu tive essa semana com um grupo, e aí um dos diretores falou assim, não, porque é o seguinte, assim, eu já não tenho mais jeito, assim, agora eu tô preparando o mundo pros meus filhos, assim, porque eles é que são o futuro. Eu falo, mas querido, é o seguinte, o futuro só existe se você for diferente. Seus filhos vão aprender com quem? Assim, essa lógica de que a gente delega para as próximas gerações resolver o problema que a gente criou, isso não é possível se a gente não deixar o mundo melhor para que eles possam avançar com muito mais rapidez. Porque senão eles vão ter que falar assim, nossa, fizeram lambança, agora a gente vai ter que resolver as lambanças dele para conseguir.
e aí a gente nunca consegue avançar. Então, acho que a lógica importante aqui da nossa conversa é a gente sair sim com esse senso de responsabilidade, mas dessa responsabilidade coletiva, interdependente, para a gente entender que 1 mais 1 precisa dar 3. Essa eu acho que é a matemática mais bonita. É isso. Obrigado. Olha, a gente vai passar já para a próxima roda de conversa e a gente vai ter lá o momento do brinde, do coquetel, para seguir conversando. É uma delícia ouvir vocês, né, e pensar que a gente pode contar com Grazi, com Mafu, nessa construção coletiva, porque é algo que é muito importante também, é como é que a gente vai hidratando os nossos sonhos, né? Porque vai chegando uma hora que não é brincadeira, né? Não é fácil, né? Nós que somos do universo do livro e da leitura, a gente tinha tudo para ter saído arrasado, né? Temos motivos mesmo. Nós estamos descendo uma ladeira como sociedade. E aí a gente precisa hidratar os sonhos, né? Olhar o que é que está dando certo e como é que a gente faz isso que está dando certo virar política e virar poética no Estado, na sociedade e nas empresas. Perfeito. Se a gente não se juntar, não vai dar certo. Exato. Obrigada, Grazi Mafu. Grazi, deixa eu só mostrar seu livro, né? Porque eu tenho a honra de estar nesse livro. Na capa. Tô na capa. Ancestrais do Futuro. É maravilhoso. Parabéns. Esse é o meu outro trabalho. Maravilha. Então, a gente vai ter, nessa próxima rodada, nós chamamos, né, essa diversidade de parceiros, de pessoas que têm dialogado com o IBEAC e contribuído nessa construção de presente e de futuro, nos ajudando aí a fazer o Sankofa, né? Olhar para trás e seguir em frente. Então eu vou chamar aqui, vai ser na ordem que a gente vai falar, vão ser 5 minutinhos, então vocês olhem para mim, viu? Não. Começar a falar, para a gente conseguir garantir esse tempo de papo depois. Então a primeira pessoa que eu vou chamar é a Cristiane Xavier. Vem, Cris. Depois de óculos fizeram umas letrinhas pra mim. Ó, pode sentando de lá pra cá, tá bom, querida? A Cristiane Xavier, ela é executiva com larga experiência em grandes empresas, nas áreas de comunicação, marketing, governança, assuntos corporativos, sustentabilidade, e é autora do livro Mulher Alfa, e está vindo novidade por aí, né? As mulheres, as alfinhas, né? Maravilha. Vou chamar também aqui para a nossa roda a Daniela Saraiva, consultora para o desenvolvimento de lideranças e de organizações experiência no desenho e implementação de projetos colaborativos e inclusivos. Dani, obrigada. E agora vou chamar o Isaac. Vem, Isaac. Você está aqui. O Isaac é uma criança participante dos projetos do IBEAC em Parelheiros, e ele tem feito aí várias composições, né, Isaac? Ele vai falar um pouquinho o que ele faz lá em Parelheiros. E uma das coisas lindas que o Isaac sempre fez, nas visitas, ele sempre ofereceu uma mediação de leitura na horta. Ele sempre ofereceu a possibilidade de fazer uma leitura. Obrigado, Isaac, que você topou vir. Chamar também a Karen Mendes Jorge de Souza, professora doutora da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Também uma parceira do território, Ludmila de Paiva, coordenadora pedagógica da rede pública em Parelheiros. Também a Rafaela Nunes,
pedagoga, liderança comunitária de Parelheiros, do IBEAC e do coletivo Encrespado. E a última pessoa aqui para essa roda, mas não a última no nosso coração, um querido amigo antigo de muitos festivais, né? Tião Rocha, educador popular, e é meu sócio na vida. Então, a gente mandou para vocês, né, uma pergunta que é parecida com a da primeira rodada, né? A gente poder ouvir como é que vocês estão pensando o futuro, né? Quando vocês ouvem esse "o futuro é coletivo", no que vocês têm pensado a partir do lugar que vocês estão, das parcerias que vocês têm feito também com o IBEAC. E aí, uns 5 minutinhos, a gente sabe que é muito pouco, mas é aí o tempo para a gente aguçar essa conversa. A Cris pode começar? Tem aqui, ó, o microfone que está aqui. Vou começar com a Cris. Alô? Tá ligado? Está desligado? Alô? Estão ouvindo bem? Então, pega esse e a gente vai resolver. Tem esse aqui, ó. Alô. Bel e toda a equipe do IBEAC, muito obrigada pelo convite, né? E também ao Consulado Alemão. Martina, muito obrigada por abrir aqui a sua casa para a gente ter essa tarde tão inspiradora, né? Essas primeiras falas e também o Prêmio Jabuti, está todo mundo encantado. Então, é um grande prazer estar aqui com todos e todas vocês. A Bel me apresentou, mas ela apresentou o lado corporativo. Agora eu vou me apresentar o lado Cris, né? Eu sou filha da Dona Ana e do seu Xavier, Dona Ana mineira, seu Xavier carioca. Fui criada em São Paulo e pessoas muito comuns, mas pessoas que sempre trabalharam muito, não trabalharam só para a sua... para a sua vida, sempre olharam o coletivo. Então essa palavra, quando eu recebi o convite aí do Gabs, veio coletivo, eu falei, é comigo mesmo. Então eu sou uma pessoa totalmente do coletivo, sempre pensei no coletivo, fui educada dessa forma. E dessa forma que junto com o Roberto, que eu esse ano comemoro 25 anos de casada, educamos o João também, que faz psicologia e também trabalha muito com coletivo. Então é um grande prazer estar aqui olhando esse futuro. E para mim olhar para o futuro é construir hoje o presente. O que foi falado aqui por essas brilhantes mulheres inspiradoras, Grazi e Mafane, muito obrigada pelas suas palavras. E para mim é isso, é a gente poder estar aqui junto, essa diversidade maravilhosa aqui e poder escutar. Eu construí a minha carreira, eu sou publicitária de formação, mas nunca parei de estudar, porque eu acho que a gente tem que viver e aprendendo, né, e estudar muito. E eu trabalho há 40 anos, desde os 18 anos e os últimos 30 em grandes empresas, grandes mesmo, multinacionais de tecnologia, e a última foi a BASF, uma empresa alemã, que tem uma visão de futuro. Sempre olhei para trabalhar em empresas que tinham essa visão de futuro. Elas me escolheram, mas eu também escolhi. Porque desde pequeno eu acreditei no que a gente pode escolher e essa construção desse presente, desse futuro. E, para mim, o futuro é totalmente coletivo. E aí é o setor público, privado e a sociedade civil, fazendo como? Com diálogo, o que está tão difícil, né, hoje em dia. O diálogo e esse olhar para o futuro. Quando a gente vê uma foto dos líderes do G20 ou lá na COP29 que está acontecendo, aí eu entro para o meu lado mais da diversidade também, eu fico, cadê as mulheres? Cadê a diversidade? Cadê os negros, indígenas? A gente não vê. Como é que a gente constrói esse futuro coletivo se não tem representatividade? Então, dentro das empresas, me identifiquei muito com a Mafane, que eu também sou leonina, sou colorida, sou intensa, não fico quieta. Eu sempre fiz a transformação que eu acreditava, e é possível, né? E é possível, Bel, porque a gente precisa trazer essas vozes todas para dentro das organizações, e eu sempre fiz isso nas empresas que eu trabalhei, para realmente olhar
não adianta você construir um produto com uma excelência se do outro lado não existe uma excelência na vida das pessoas. Então eu sempre usei essa potência empresarial das conexões com os governos, com a sociedade, com a mídia, para realmente levar essas outras realidades e construir, não olhando do lado vitimizado, e sim do lado de solução em conjunto. E sempre foi muito frutífero. Fiz grandes transformações, não sozinha com certeza, e é possível, Bel, o IBEAC ajudar nessa transformação dentro das organizações, construindo, né, esse futuro, usando esse financiamento, né, porque as empresas têm lucro, né? O governo tem incentivos, então a gente precisa também olhar para os financiamentos de uma forma coletiva, né? Sonhar e aonde que a gente vai realmente investir tanto dinheiro que tem no mundo, porque tem muito dinheiro. Pegar esse dinheiro que está indo para as guerras e colocar nos livros, né? Então eu acho que é esse meu papel. Acabo de encerrar o meu ciclo com a BASF, 10 anos, e agora eu vou me dedicar justamente a isso, essa construção desse futuro coletivo, desse futuro diverso, jovem, não empurrar para os jovens a responsabilidade, mas também poder escutar os jovens. E é o que o IBEAC faz, então eu tenho muito orgulho de estar aqui, e contem comigo aí nessa jornada de construção de um futuro coletivo. Uma honra estar aqui com vocês, assim, para mim um presente, né? Estar com pessoas referências, para mim o Tião uma referência de, como eu que venho do terceiro setor, então eu estou há 25 anos nessa carreira de terceiro setor, né? Com todos os logros, dores e amores que a gente tem para quem trabalha na sociedade civil, né, organizada. Então eu também vou falar, Dani, né, falou que eu sou consultora, acho que eu tenho, como todos aqui, eu acredito que todas as pessoas têm múltiplas faces e múltiplos talentos, mas o importante de mim é que eu sou baiana, né, como nordestina, os meus pais foram mudar para o Rio de Janeiro para crescer de vida, né, numa corporação, e essa dor, né, de ter largado o meu lugar, ela, depois de muitos anos, né, hoje ela está acalmando, né, e é o meu lugar de ser, mesmo não tendo esse sotaque, esse é o meu lugar de mundo, assim, né, mas eu passei por várias cidades, vários países eu morei, né, então eu também levo comigo essa diversidade da minha vida, né, e eu acho que eu chego aqui no IBEAC depois de mais de 20 anos de carreira no terceiro setor. Quem me conhece sabe que eu já liderei vários projetos colaborativos, acho que essa é uma palavra que está no vocabulário, no meu vocabulário de fazer, né? Porque eu sou muito do fazer desde, sei lá, 2012, de processos de cenários, acho que a Marcou estava em algum deles aí, cenários sobre sociedade civil organizada, a gente fez cenários de educação, então juntar pessoas para dialogar sempre teve nesse lugar meu de fazer. E o último, né, que eu tenho aqui uma pessoa que me trouxe para o IBEAC, então também foi com jovens, né, construir uma rede de jovens aqui em São Paulo que chama Juventude Potente, é uma rede que existe aí e que eu, né, ajudei a tirar do papel junto com um coletivo de pessoas. E aí chego, né, nessa crise aí de meia-idade, né, estou quase nos 50, né, e pensando, né, putz, toda essa vida que eu levei, o que eu vou fazer, né? Qual é a minha responsabilidade como mulher branca, né? E hoje, né, de privilégio, porque o privilégio que eu tenho, eu preciso assumir ele. E começo a também olhar como é que, além do trabalho, então eu tenho, né, trabalho no terceiro setor, eu também como indivíduo poderia fazer. E começo a mobilizar, já que, né, hoje eu estou, por exemplo, no movimento por uma cultura de doação. A maior parte das doações do Brasil, a gente está num ranking ainda muito baixo. A gente país 86 de 142, segundo o índice da generosidade do INE. Então a gente é um país que a gente fala, como falava da Ribeiro, cordial, mas que pouco doa, quando doa para quem conhece. Então eu falei, bom, vou começar a mobilizar, além do meu trabalho, né, eu sou consultora, vou começar a mobilizar minha rede para criar um pequeno fundo, né, já que eu tenho o privilégio também que posso ser doadora, né? Já que a maior parte das pessoas que doam são as pessoas que menos têm renda nesse país. Então, né, como é que eu posso ser doadora? Então eu criei um pequeno fundo, os faróis. E aí, por que faróis, né? Porque eu venho de Salvador, é uma cidade que tem 3 faróis, né? Salvador tem 3 belos faróis.
E aí eu sempre olho, né, do meu caminhar no terceiro setor e caminhar nos territórios, e não só no território, né, porque depois você cresce, você vai para a burocracia do terceiro setor, mas faz parte também, né, eu falava, nossa, mas para mim os grandes faróis desses territórios são as pessoas que estão no IBEAC, quando eu olho, né, principalmente as mulheres. Então, somos faróis de muitas coisas, né, nesse mundo. Então, eu criei o Fundo Faróis e aí, por uma coincidência, eu voltei de uma temporada de Salvador, chego no IBEAC, numa visita, e aí eu falo, nossa, eu venho estudando muito antroposofia, né, um jeito de fazer diferente. Então, não é apenas sobre fazer, eu acho que a gente faz muito no terceiro setor. O IBEAC tem uma lista de coisas que faz que eu falo, nossa, mãe, mas eu acho que a grande diferença é o como a gente faz, né? Então, como a gente faz, Abel, aqui eu vi várias palavras de relação, de olhar nos olhos, de dar voz para quem está no território, de fazer junto, não fazer para, né? Do poder sobre. Então, acho que isso tudo a gente ouve-se muito, mas a gente vê pouco realmente acontecendo. E lá no IBEAC você, né, vai, quem não foi visitar, acho que agora tem que visitar, você vê acontecendo. Então, acho que tem alguns lugares que você vê isso acontecendo no terceiro setor, na sociedade civil brasileira, alguns projetos, mas não são muitos. Acho que muitos falam, mas poucos fazem desse jeito, né? Então, e aí quando eu cheguei lá, comecei essa conversa, e para mim tem sempre essa conversa, né? Eu poderia ser uma doadora de mobilizar, vamos doar dinheiro, né? Mas como eu já conheço o setor, então a gente vem nessa conversa, como é que a gente mobiliza pessoas para também ajudar a criar? E aí eu vou vendo que o Tião tem um fundo comunitário lá no trabalho dele, aí eu pergunto por que no IBEAC não tem um fundo comunitário, e aí a gente entra numa conversa, né, numa conversa do que é um ser parceiro. Então hoje eu tenho buscado, né, construir, o meu fundo é bem pequeno, né, trazer mais pessoas da minha relação. Não é uma conversa fácil falar de dinheiro, né? A gente gosta de falar de coisas, muitas amenidades, mas hoje eu falo, por que eu não posso ser porta-voz de falar das coisas boas que eu vejo por aí nos territórios brasileiros, né? Dos projetos interessantes e potentes que têm impacto, que as pessoas estão muito distantes. Então, as pessoas que eu, no meu convívio, elas estão muito distantes desses projetos. Elas não têm a menor ideia. Na verdade, elas têm mais preconceito do que conceito sobre eles. Então eu comecei também nesse além, né, do meu trabalho, nesse meu propósito de também levar essa informação para essas pessoas, e aqui estou também, espero, né, me tornar parceira de longa data dessas pessoas maravilhosas, já que eu hoje habito em São Paulo há quase 15 anos, também poder contribuir, né, para essa cidade que também tanto me deu. E aqui me pediram para lembrar, turma da Educomunicação, aqui atrás de mim tem um papelzinho, você pode falar, né, qual é o seu sonho para um futuro coletivo. Né? Então, o que vocês estão plantando, pensando para esse futuro coletivo? Então, a ideia é tanto escrever como postar em rede social, quem usa rede social, para não esquecer quando a gente terminar. Rafa, pode ser você? Depois o Isaac? Gente, boa tarde. Boa tarde. Que honra e que responsa estar aqui representando todo um time, né, que está em Parelheiros cotidianamente, como diz Bel, fazendo esse trampo que é de fato coletivo, trabalhando para transformação social, assim, né. Eu fui anotando aqui algumas coisinhas para não esquecer, porque, como eu falei, é uma grande responsa, né, tá aqui representando esse time. Bom, assim como as meninas, vou contar um pouquinho da minha história. Quem foi em Parelheiros já deve ter ouvido, mas nunca é demais. Bom, eu sou Rafaela Nunes, sou pedagoga de formação, sou mãe do Giovanni, um menino autista de 10 anos, e eu tenho 26. Então, com 16 anos eu fui mãe, e isso muda totalmente a minha história de vida e a minha trajetória, o meu percurso, né? Antes de ser mãe, eu já conhecia o IBEAC, então eu sou cria, sou fruto da Caminhos da Leitura, sempre gosto de ressaltar isso, porque isso foi
onde eu consegui construir a minha identidade, me entender enquanto mulher, negra, periférica e a potencialidade que existe dentro disso. Mas quando eu engravidei, com 16 para 15 para 16 anos, a minha perspectiva de vida, as minhas idealizações sumiram. Então, agora eu vou ser mãe, eu vou cuidar da casa e vai ser isso. E aí eu fui convidada para participar de um grupo, uma unidade básica de saúde. Aqui a gente tá falando de rede e eu fui convidada para esse grupo. Aí eu falei, vou lá, né, uma coisa da saúde e tal. E aí eu encontro as mesmas pessoas, só que dessa vez trabalhando com as crianças, com as gestantes, com as mães, numa perspectiva de olhar para esse futuro que a gente estava construindo enquanto mulheres, enquanto mães, dentro da nossa comunidade para os nossos filhos. Que futuro é esse que eu quero para o meu filho? Né? De que forma que eu posso me cuidar para cuidar melhor dessa criança? Sempre muito nessa perspectiva. E a partir disso, a partir desses encontros, foi o que me acendeu a chama de, olha, dá para ser diferente, dá para alçar novos voos, dá para ser um pouquinho de cada uma dessas mulheres que eu fui encontrando no caminho, no meu percurso, né? Um pouquinho de Bel, um pouquinho de Vera, de Flávia, de Sidneia, de Ni. Então eu fui encontrando nessas mulheres a possibilidade de ser diferente, de sonhar um futuro diferente para minha vida. E a partir disso fui para a universidade, fui estudar, o que antes para mim era algo quase impossível, né? Então eu acredito que boa parte ou quase tudo do que eu sou hoje é porque o IBEAC há 40 anos atrás começou a sonhar diferente, sonhar jovens, mulheres que pudessem se imaginar em outros lugares no mundo, né? Ocupando outros espaços. E isso foi me guiando a partir disso, a partir da literatura e de pensar outros futuros possíveis a partir da abundância do meu território. Não só da escassez, né? Porque até então só tinha ouvido uma narrativa de aqui não tem nada, a gente tem que sair daqui, tem que ir pro centro, tem que pensar outra coisa e, né, você não tem chance de ir para uma universidade, sempre nessa perspectiva da escassez. E olhar pela perspectiva da abundância fez eu ser quem eu sou hoje. Isso só foi possível por encontrar essas pessoas no caminho, né? Então esse futuro coletivo não é um futuro coletivo só organizacional, né? Mas esse futuro feito com pessoas, que é essa ideia que o IBEAC tem trago desde então. E essa perspectiva, né, é olhar para esse nosso passado que é ancestral, que a gente já falou muito aqui hoje, as mulheres já falaram aqui hoje, né, as nossas grandes referências, olhar para esse lugar que foi esvaziado por muito tempo. Então, dentro do território, a partir mesmo com essa narrativa de escassez, existia e sempre existiu muita abundância. Só que isso é esvaziado desde sempre pra gente, né? Então olhar para esse passado, né, como o Bel bem trouxe, nesse movimento de Sankofa, de olhar para o passado para conseguir imaginar esse futuro, né, de como que a gente pode fazer junto, de quais são as nossas idealizações, os nossos sonhos e o que a gente pode deixar de legado mesmo para quem está vindo depois da gente, mas também como é que a gente pode se construir a partir desses sonhos que são ancestrais, né? Então, pensar esse futuro coletivo é pensar esse futuro também que é ancestral, que é um sonho de quem veio muito antes de nós. Certo? Como estamos de tempo? Estamos terminando. Estamos. Então, acho que é isso, assim, para finalizar, essa ideia mesmo de como é que a gente pode continuar valorizando os saberes, os fazeres de quem está no território, de quem veio muito antes de nós, para que a gente possa construir esses futuros possíveis. Obrigado. E agora, Isaac.
Boa tarde. Boa Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Isaac, que tem o sonho de ser MC. E eu gosto muito de livro por causa que quando eu estava na barriga da minha mãe, a tia Eli, ela levava livro para mim. Aí quando eu cresci, eu gostei muito do livro. E aí hoje eu não sei ler, né, mas é isso. Eu vou falar a minha poesia, para quem não conhece, tá? Eu sou um menino, gosto de brincar, gosto de jogar bola, mas não deixo de sonhar. Eu sou um leitor e vou te falar pra você. A literatura tira muito o moleque do crime e mostra um caminho de se viver. Viver longe das drogas, viver longe das armas, mas o caminho e o fruto é você quem vai escolher. Eu sou filho de uma mãe mobilizadora. Cadê sua mãe? Ela tá aqui? Ali, ó. A tia Eli, ela é minha mãe mobilizadora, né? E eu gosto muito da tia Eli. Mesmo que eu já tenho 7 anos, e quando eu crescer eu ainda vou gostar dela. Que declaração de amor, hein, pra tia Eli. Que bom que alguém tá gravando. E aí, lá no seu bairro, o que você faz, Isaac, no dia a dia? Eu brinco, eu gosto quando todo mundo tá jogando bola, tá andando de bicicleta, tem algum evento, quando tem a rua dotada lá. E quando as crianças vão lá na casinha das histórias ler um livro. E quando tem guardiões, quando tem muita coisa legal na rua. E eu gosto muito de brincar. É isso mesmo. A joia tem que ter brincadeira, tem que ter rua adotada, né? Que a gente aprendeu aqui com o pessoal do CPCD, com as mães, que a rua é um lugar para a gente ficar, né? Se todo mundo cuidar da rua, a rua é um lugar bom também para as crianças. Que bom que você gosta de brincar. E obrigada por você ter vindo aqui hoje, você ter topado conversar com a gente. De nada. Tá bom. Obrigada. Palmas pro Isaac. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Ludmila. Eu atuo hoje como coordenadora da Rede Municipal de São Paulo, uma escola lá no Vargem Grande. Mas a minha história na educação começou há 20 anos atrás, porque eu sou da época do magistério. Fiz o magistério não porque eu queria ser professora, eu fui para o magistério porque era uma oportunidade de ter uma educação um pouco melhor no ensino médio. E então fui para o magistério, fiz o vestibulinho, né? Fiz o processo seletivo, fui para o magistério. Sem muita perspectiva de dar aula, só por conta do terceiro ano eu vou embora. Eu só vou ficar até o terceiro, que no Cefam, né, a gente tinha a opção de ficar até o terceiro, sair lá com certificado de ensino médio e até o quarto sair com diploma para dar aula. E eu já tinha na minha cabeça, eu vou ficar só até o terceiro e vou embora, que eu quero ir pro lado das artes, eu quero ir para as artes, não quero ser professora. Por quê? A escola, eu nunca me senti que a escola fosse o lugar para mim. Eu sou uma mulher negra, nordestina também, você falou da Bahia, eu também sou da Bahia, de uma cidade muito pequena chamada Uruçuca, que fica próximo de Ilhéus. Minha mãe veio para São Paulo ainda como criança, né? Meu pai faleceu, eu fiquei aqui com a minha mãe em São Paulo, em busca de emprego, de melhorar condições. Vim da Bahia, cresci em São Paulo. Sou uma pessoa com TDAH, mas que não sabia,
né? Fui diagnosticada depois de adulta por conta dos meus filhos. Eu nunca me senti adequada no ambiente escolar. Porém, quando chegou no magistério, que a gente foi para a fase do estágio, com 16 anos, e que a gente era obrigada a planejar e aplicar uma aula, não era só observar, a gente também tinha que elaborar e aplicar. Nessa hora, eu me apaixonei pela educação. Nessa hora eu falei assim, nossa, dá para ser legal, a escola não precisa ser chata. A escola não precisa ser esse quadradinho que fizeram eu acreditar que eu precisava me encaixar. A escola pode ser muito legal. E nessa hora eu falei, não, eu vou até o 4º ano, eu vou me formar. E eu me formei, fui a primeira pessoa da minha família a ir para uma universidade pública, sou formada pela Unesp, pedagoga, né, pela Unesp, e fui a primeira da minha família, né, a chegar até aí. Minha mãe foi a primeira a concluir o ensino médio, e eu fui a primeira a me graduar. E isso mostra o quanto é importante, por exemplo, quando a gente fala de cotas, né? O quanto é importante isso, porque a minha filha vai muito mais longe. Minha filha vai muito mais longe do que eu, porque ela teve essa possibilidade, ela teve quem compreendesse o sistema e apoiasse. Então, há 20 anos atrás, eu inicio minha jornada na educação no território de Parelheiros. E nunca saí desse território. Eu sempre atuei no território de Parelheiros. Só que o território de Parelheiros, ele é muito extenso. Então, eu tava em Parelheiros, mas estava em outro canto. Aí, em 2022, indo para a coordenação, eu falei, eu vou para o Vargem Grande porque a minha ex-coordenadora me convidou. A Roberta, ela falou, já que você vai assumir o cargo, vem trabalhar comigo. E eu gostava muito da Roberta, falei, você está me convidando, porque eu era uma boa professora, né? Quer ser minha parceira? E fui para o Vargem Grande, para a Escola Amarelinha. Chegando lá, descubro que eles têm a parceria com o CPCD. Eu já me apaixonei. Eu falei, ai meu Deus, que maravilhoso! A escola não está fechada dentro da sua bolha, a escola está fazendo parte de verdade desse território, né? E aí, por conta do CPCD, aí eu conheci o IBEAC, aí foi fantástico, porque eu falei, nossa! A Grazi falou do mundo, né, o mundo bonito que a gente cria dentro da gente, e quando eu fui para o Vargem Grande, que eu conheci esses tantos coletivos em parceria com a minha unidade escolar, aí foi um encontro do meu mundo bonito com o mundo bonito de outras pessoas, e eu falei, uau! Eu não estou sozinha no mundo, né? Existem muitas outras pessoas pensando em educação de uma forma diferente. De uma educação que é para todo mundo e é para cada um, né? Igual foi dito aqui, é para todo mundo e é para cada um. E que tá tudo bem ser diferente, e a escola é para pessoas como eu. É para pessoas neurodivergentes, é para pessoas que vêm de famílias que estão junto ali, que apoiam, mas também é para aquelas pessoas que a família também não sabe muito bem o valor da escola, não compreende muito bem, ou para aquelas famílias que também cresceram num mundo onde elas acharam que a escola não era para elas. Então, a escola é para todos e para cada um. Então, ir para o Vargem Grande foi fantástico. Ir para o Vargem Grande e estar junto com todo mundo foi maravilhoso. E essa parceria foi crescendo cada vez mais, né? Então, vamos trazer o Corações e Mentes para a escola? Vamos. Vamos para a Rua Dotada? Que dia? Ai, mas são 2 salas. 2 não, você vai ampliar o horário, Lani, eu vou levar 11 salas. Mas é que são não, eu faço uma escala, mas bom, 11 salas. E aí tá bom, a gente amplia essa até as 4, mas vamos até quase 6. Isso foi muito bonito, né? E quando eu cheguei na escola, a gente dá muita risada, porque a gente ia fazer umas coisas e a primeira vez a Mara falou pra mim que uma vez, né, a gente conversando, ela falou, nossa, eu lembro a primeira vez que vocês foram numa atividade no CPCD, né, Mara? Uma professora morrendo de medo ali, na primeira vez foram poucas salas, aí uma professora morrendo de medo, ai meu Deus, meu aluno, né, se aconteceu alguma coisa, e nessa última visita que foram 11 salas, a professora tava tranquila, isso, vai! Isso aí, a professora se divertindo junto com as crianças, né? E aí de 2 salas que topavam ir, agora a gente tem 11, tem mais, e tem a briga, porque a Rafa tá aplicando o Corações e Mentes, mas só em uma sala? Por que só em uma sala?
Então, eu de fato acredito que o futuro ele é coletivo, porque quando a gente pensa no coletivo, não é só a ação. Quando a gente pensa no coletivo, a gente está englobando o outro também. O coletivo não é só quem está pensando na ação, mas o coletivo é quem está aqui agindo, quem está com a gente. Então, o todo mundo, né? O construir, construir a escola que a gente acredita, de fato. Qual é a escola que a gente acredita? Uma escola que seja para todo mundo. Uma escola que não seja só para ter resultado na avaliação externa, com essas métricas que tem a sua importância em relação a políticas públicas, mas não pode ser só isso. Quando foi falado aqui do mundo corporativo, né, e dessa visão que se tem hoje de, ok, é importante o desempenho, mas a felicidade também né? É importante aqui essa parte do mundo corporativo, mas o ser humano também, né, precisa ser valorizado. E eu vejo a mesma coisa na escola, da gente parar de olhar só o aluno, né? Antes da gente enxergar o aluno, acho que a gente precisa enxergar a criança. Antes da gente enxergar o professor, a gente precisa enxergar o ser humano, né? Aquele ser humano que, muitas vezes, voltando da pandemia, a gente sentando para organizar o trabalho do CPCD, e uma professora chegou na sala, a gente na reunião com a Laniela, e uma professora chegou na sala esbaforida, e, né, primeiro acalmei ela, depois que acalmei, aí a gente foi continuar a reunião, aí eu falei, tá vendo, eu preciso do corações e mentes aqui na escola. Eu preciso, mas não é só para os alunos, eu preciso para os professores. E isso tem sido muito bonito, né, tem sido uma parceria muito bonita, não só em relação do coletivo com a escola, mas com a comunidade, com as famílias. Das famílias olharem pra gente e não ver só um prédio, só instituição, mas olhar pra gente e realmente ver pessoas que se importam, ver pessoas que são parceiras, ver pessoas que querem o melhor para os seus filhos, né? Que os seus filhos, quando entram ali, eles estão no melhor lugar onde eles poderiam estar de fato. E então, para mim, realmente, o futuro é coletivo, e eu espero que continue sendo coletivo com o IBEAC, com o CPCD. Eu espero que a gente continue fortalecendo aí as ações do nosso território. Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Martina, as lideranças, a todo o time do IBEAC. E me permitam ler algumas palavras que eu coloquei aqui para organizar a minha reflexão com vocês. Bom, eu falo do lugar da universidade. Meu nome é Karen, eu sou professora de enfermagem do Departamento de Saúde Coletiva da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E aqui falando do lugar da universidade, que é um termo que remete à universalidade, totalidade. E é com essas duas palavras que eu gostaria de iniciar a produção de alguns sentidos para esse futuro coletivo. O primeiro sentido, universalidade, uma noção que ressalta ao campo dos direitos humanos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre os anos de 2018 e 2022, tivemos um aumento no número de vagas oferecidas em cursos de graduação na rede pública, 20,5% na modalidade de ensino presencial e 19,2% na modalidade de ensino à distância. Apesar disso, mantém-se o pungente desafio relativo à ampliação do acesso e da permanência de estudantes nas instituições de ensino superior, especialmente estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. O segundo sentido, que é o da totalidade. Aqui apresenta o sistema universitário mediante a complementariedade de suas atividades fim, que conformam o conhecido tripé universitário: o ensino em nível de graduação, pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, a pesquisa científica e a extensão universitária. E por essa compreensão, cabe destacar que a universidade só se faz totalidade com a sociedade.
pois o sistema universitário é aberto e ele é no qual a sociedade na qual se insere, e ele sofre a sua influência ao mesmo tempo em que a influencia. Sigo minha tessitura de sentidos na composição dos esforços que guiam um futuro para todos e todas, refletindo: somos tão diversos, epistemologias, saberes, fazeres, visões, modos de ser no mundo. Como então sermos unidade na universidade? Ouso aqui apontar um caminho promissor: mais colaboração e menos competição. Quando conseguimos, dentro da universidade, dentro da diversidade também, colaborar em projetos comuns, conseguimos ir mais longe na direção de nossas utopias que estão no horizonte para nos fazer caminhar, como nos lembra Eduardo Galeano. E que bom que já podemos elencar algumas experiências exitosas no interior da universidade. Cito algumas delas. Os projetos multicêntricos que conectam centros de pesquisa em um protocolo de investigação único. Os centros de estudos avançados que integram saberes rompendo os limites das fronteiras disciplinares para a compreensão e a transformação de realidades locais, nacionais e internacionais. As redes de pesquisa que impulsionam a produção do conhecimento, sobretudo pela junção de competências de grupos que unem esforços na busca de objetivos comuns, como apresenta o CNPq. Também ações de natureza educativa, cultural, científica e política que conformam a extensão universitária, propondo uma interação dialógica com a sociedade. E a curricularização da extensão universitária, assegurando no ensino de graduação uma aproximação entre a universidade e a sociedade. Bom, nesse ponto das minhas palavras, acredito que já está ancorado o sentido de que o futuro é coletivo. Contudo, gostaria de acrescentar que o futuro é infinito, infinito de possibilidades. Aqui replico um trecho da matéria sobre a 14ª Conferência FAPESP, 60 anos, que destaca o campo da astronomia e da astrofísica, afirmando: a matéria que conhecemos ou acreditamos conhecer, corresponde a apenas 5% do conteúdo do universo observável. Do restante, 25% são constituídos por matéria escura, sobre a qual não sabemos quase nada, e 70% por energia escura, sobre a qual sabemos menos ainda. Toda a ciência convencional, feita desde a antiguidade até poucas décadas atrás, enfocou os 5%. E conseguiu resultados notáveis, tanto no entendimento da realidade material, por meio das ciências fundamentais, quanto em sua transformação por meio da aplicação das tecnologias. Mas, finalizo eu, há muito que ser estudado, compreendido, ensinado, compartilhado, modificado. E é no presente que a universidade deve sustentar o seu compromisso com a construção de um futuro coletivo. Parcerias com o IBEAC evidenciam a potência da comunidade, a beleza da diversidade, a urgência da equidade social, e nos recorda sentidos que atravessam as seguintes palavras de Ailton Krenak, que finalizo aqui. Os rios. Esses seres que sempre habitaram os mundos, em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Finalizo então agradecendo, parabenizando o IBEAC, que nos mobiliza hoje e dizendo que o futuro é coletivo, é infinito e é ancestral. Muito obrigada.
Vai lá, sócio. Vai fechar essa roda. Está na tua mão. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Tião Rocha, meu apelido é Sebastião. Eu sou antropólogo por formação acadêmica, educador popular por opção política, folclorista por necessidade, mineiro por sorte, atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave, eu tenho vários, um deles, orgulho. Eu sou idealizador de uma instituição chamada Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, criada lá em Minas, que tem 40 anos de existência e que tenho o prazer e o privilégio de estar junto com o IBEAC há quase 30. Então, 40 anos, eu fui convidado pelo IBEAC, da Santa Vera, para trabalhar na Amazônia, e lá eu arranjei como sócia a Bel. Nós somos sócios do consumo de bombom de cupuaçu. Ela virou sócia majoritária e eu fiquei em segundo lugar, então sempre em prejuízo nessa sociedade, mas é um prazer. E há 12 anos nós fomos convidados também pelo IBEAC para ir trabalhar em Parelheiros, em Vargem Grande. Estamos lá hoje, juntos e misturados. E aí estamos lá, eu, parte da equipe, a Mara, Niela, estão aqui, né, coordenam o projeto, e mais essa turma toda aí que já passamos por rodas e rodas e rodas. Nós somos uma grande bagunça, uma grande confusão, quem é quem faz o quê, todo mundo está muito misturado. Mas a ideia, fundamentalmente, é que ali está instaurado um futuro há muito tempo. Né? Santo Agostinho dizia que só existe um tempo na vida da gente, que é o presente. E as pessoas vivem no presente do passado, outros no presente do presente, outros no presente do futuro. Nós estamos vivendo sempre ali um presente do futuro. E esse futuro é o lugar da utopia, não do sonho possível, mas é daquele lugar, como o Eduardo Galeano dizia, que a gente olha, vê, ele está lá longe, você vai em direção a ele, ele anda 10 metros, ele anda para frente mais 10 metros. Você caminha 1 quilômetro, ele caminha mais 1 quilômetro distante. Aí você fala, puxa, eu nunca vou alcançá-lo, né? Mas não é para ser alcançado, mas é para ser perseguido, né? E ao buscar essa utopia, é o não feito ainda. E o não feito ainda é um projeto de educação, né? Que é a busca daquilo que precisa de ser feito para transformar o mundo que seja melhor, que seja para todos, sem exceção, sem exclusão e tal. E que não precisa ter adjetivo, né? É algo da pluralidade e algo da aprendizagem coletiva. Então, das experiências que nós, CPCD, e a companheira do Cadeira faz menção aqui, né, é sempre muito ligada, né, à busca, né, de buscar caminhos novos. Então essa pergunta que faz parte do nosso dialeto é de quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso, 2 pontos, aí você põe a encrenca que você quer, né? Reduzir a mortalidade infantil no Natal, tirar os meninos do analfabetismo, educar todos os jovens, né? Zerar violência, né? Ou construir coisas, né? Quem sabe ter uma livraria em Parelheiros, né? É um sonho. Gabriel me disse que nenhum bairro de São Paulo tem uma livraria. Não era possível, né? Se lá tem 5, 6 bibliotecas, tem que ter uma livraria, mas tem que ter uma editora também, não é assim? Então essas são coisas que nos provocam. De quantas maneiras nós podemos ir ao alcance disso? E de quantas maneiras a gente pode convocar as pessoas? Eu tive, entre os muitos privilégios na vida, conviver em Moçambique e na Malima com os macuas. Eu aprendi com eles que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Eu aprendi que nós, como educadores, e eu, como educador que quero ser permanentemente, eu sou um convocador de aldeia. E a nossa função tem sido, né, de convocar essa aldeia para causas, para coisas não feitas ainda. E Parelheiros tem sido essa grande aldeia, nessa junção dos vários bairros, onde a gente vai comendo pelas beiradas, né, de casa em casa, de cada rua dotada, de cada criança, dos jovens, dos adultos, né, de buscar
o lado luminoso dessa comunidade para que eles possam construir esse lugar que a Bel falou, o melhor lugar para se nascer, para se viver, né? E para se permanecer. Isso é uma referência hoje daquele bairro, que é um lugar que é referência e deve ser para essa cidade, né? É o lugar da área verde, a Amazônia brasileira, é o lugar do verde, é o lugar da água, é o lugar da produção do orgânico, é a produção, né? Quer dizer, aonde se pode reconstituir uma parte da vida, né? Uma cidade, uma metrópole como São Paulo. Eu acho que Parelheiros tem essa função, esse compromisso, essa causa que está embutido. Isso contamina a gente, né, com essa possibilidade da busca desse futuro. Então, eu acho que o IBEAC faz esse caminho, né, nos puxa constantemente para a gente não perder o foco, para a gente continuar buscando o não feito, ousar fazer coisas que ainda estão fora do cardápio, né, fora das práticas convencionais, a gente ter a ousadia de aprender cada dia mais, né, e sem medo de errar, porque o erro faz parte desse processo de aprendizagem, mas com um compromisso que eu acho que isso que é do futuro. Ele é coletivo, quando ele é ético, né, quando ele é solidário, quando ele é fraterno e quando ele é fundamentalmente para todos. Eu acho que é dentro desses princípios, né, que nós estamos trabalhando, né, esse futuro coletivo. Parabéns, IBEAC. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse evento. Obrigado. Obrigado a cada pessoa que participou aqui, trazendo essa contribuição, né, para esse sonho, para esse compromisso ético de construção do futuro. A gente quer muito poder contar com cada uma de vocês, né? A gente tem uma coisa, né, nesse mundo do livro da leitura, que a gente fala assim, a gente fica lamentando toda hora que a gente está perdendo leitor, tem poucas pessoas que leem, que ninguém vai para a biblioteca. E a gente tem colocado sempre um desafio, né? Você conhece a biblioteca do seu bairro, da sua cidade? Porque a gente fica só olhando o outro que não conhece. Você já entregou na mão de alguém aquele livro que você não consegue viver sem ele? Que é assim que a gente vai transformando as pessoas em leitores, em leitoras. Então, para esse convite aqui que nós do IBEAC fizemos, né, de pensar o futuro é coletivo, com quem mais você pode conversar, né, para contribuir nessa construção de futuro? A gente precisa de livro? Precisa, mas a gente precisa de gente, né? A gente precisa de gente que possa se dedicar a esse sonho, né, que a gente tem construído aí no dia a dia. Então a gente espera contar com vocês, com pessoas que vocês conhecem, para se somar aqui nesse coro. O futuro é coletivo. Muito obrigada mais uma vez, Martina e toda a equipe da casa, Maíra especialmente, que ficou aí ajudando tudo a acontecer, ela está ali no cantinho. Obrigada a cada pessoa que veio. A gente vai poder ficar na casa até as 5, a gente tem um brinde, tem um vídeo ainda para a gente olhar aqui de 90 segundos. É isso? 2 minutos. 2 minutos, é maior, bem maior. Então a gente tem um vídeo para olhar e muito obrigada, gente, por terem topado, por terem vindo. Em terra fértil, semeamos esperança e sonhos. Desde 1981, o IBEAC cultiva histórias de transformação. Cuidamos da vida como quem cuida de uma semente. Sabemos que o futuro precisa ser plantado. Ele não nasce só, é criado por mãos que se encontram, em corações que se reconhecem e se conectam. Em cada criança que corre, livre, em cada jovem que se expressa, fala, escreve, canta, em cada mãe que acolhe e é acolhida, florescem os direitos humanos. Promover a leitura literária, cuidar das infâncias, educomunicar, empreender socialmente, regenerar o meio ambiente são os pilares do IBEAC. O nosso jeito de alimentar o ciclo de desenvolvimento sustentável em Parelheiros. Somos uma organização que se preocupa, que acolhe, que cuida. Acreditamos que cada pessoa é responsável pelo mundo e por todas as formas de vida.
Acreditamos que juntos e juntas podemos construir um futuro justo, sem deixar ninguém para trás. Um futuro para todos e todas. Nós acreditamos que o futuro é coletivo. O futuro é coletivo. O futuro é coletivo.